A propriedade dos Mendes parecia uma fortaleza de riqueza, com paredes de vidro cintilando sob o sol da manhã. Mas por trás de seus portões de aço, uma tempestade se formava entre mãe e filho, Marcos. A voz de sua mãe cortou o silêncio do salão de jantar de mármore. Ela bateu a xícara de chá na mesa, a porcelana chacoalhando contra o pires. Você tem 35 anos. 35. E o que você tem a mostrar por isso além desses negócios e contratos intermináveis? Nenhuma esposa, nenhum filho, nenhuma família para levar seu nome adiante. O que exatamente há de errado com você? Marcos levantou o olhar do café da manhã intocado à sua frente. Ele estava impecavelmente vestido em um terno azul marinho sob medida, sua expressão calma, quase entediada, mas no fundo as palavras dela o perfuraram como adagas. Mãe, ele começou, sua voz de barítono medida. Eu já te disse muitas vezes, o casamento não está na minha lista de prioridades agora. Estou focado em construir o império que meu pai deixou para trás. Isso não é o suficiente. Suficiente, ela estalou, levantando-se da cadeira. Seu roupão balançava contra os azulejos polidos enquanto ela andava de um lado para o outro. O dinheiro não é tudo, meu filho. Você não vê a vergonha que está trazendo para mim, para nossa família? As mulheres da sociedade sussurram que algo deve estar errado com você. Você gosta de ouvi-las zombar do seu nome? Marcos cerrou o maxilar. Ele também tinha ouvido os sussurros. Em coquetéis, galas de caridade, jantares de negócios, os olhares, as perguntas, os comentários maliciosos. Porque ele ainda está solteiro, ele prefere homens ou há algo quebrado, seu silêncio apenas alimentou a fúria de sua mãe. Você não traz uma única mulher para casa, nem mesmo uma namorada, Marcos. Você acha que a vida é apenas assinar contratos e voar em jatos particulares? Você acha que seus bilhões vão aquecer sua cama à noite, mãe? Sua voz endureceu, sua paciência se esgotando. Eu disse que já chega. Minha vida pessoal não está em discussão. Mas ela não tinha terminado. Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e dor. Você sabe como as pessoas estão me chamando agora? A mãe do bilionário eunuco. É isso que eles dizem pelas minhas costas. É isso que você quer para mim, para nós, para que o nome desta família morra com você? Marcos congelou. Aquela palavra eunuco o atingiu mais profundamente do que qualquer insulto. Suas mãos se fecharam em punhos debaixo da mesa. Se ela ao menos soubesse a verdade. Se ela ao menos entendesse o tormento que ele carregava, a humilhação que ele havia sofrido desde sua juventude. Mas ele não podia contar a ela, nem agora, nem nunca. Ele se levantou de seu assento, ficando mais alto que ela. Mãe, eu tenho uma reunião cedo. Continuaremos esta conversa outra hora. Você não vai fugir de mim, Marcos? Ela gritou, sua voz ecoando contra os tetos altos. Você vai se casar, e se você se recusar, então eu mesma vou encontrar uma esposa para você. Ele se virou bruscamente, seus sapatos batendo no chão de mármore. Sem outra palavra, ele saiu, deixando-a tremendo de raiva. Naquela noite, sozinho em sua suíte na cobertura, Marcos sentou em silêncio, olhando para as luzes da cidade. Sua mente repassou a discussão, as acusações de sua mãe, a palavra cruel que ela havia usado. Eunuco. Ele serviu-se de um copo de uísque, mas nem mesmo a ardência da bebida podia afogar as memórias. Tinha começado no ensino médio. Ele se lembrava do vestiário, das piadas entre os garotos, das histórias sussurradas de suas primeiras vezes. Marcos havia sorrido e fingido, mas no fundo ele sabia que era diferente. Quando seus amigos se gabavam de ter levado garotas para os dormitórios, ele os invejava. Ele tentou uma vez com uma garota que gostava dele, mas nada aconteceu. Nada de nada. Seu corpo o traiu. Ele pensou que era apenas nervosismo, mas os anos se passaram e o problema permaneceu. Os médicos fizeram testes. Especialistas o examinaram. Você está perfeitamente saudável, eles disseram, entregando-lhe pílulas que nunca funcionaram. O desespero o levou às mãos de golpistas. Um homem uma vez o convenceu a voar para a Alemanha para um tratamento revolucionário. 50.000 dólares depois, ele voltou para casa o mesmo, quebrado, humilhado, sem esperança. E então o pior de tudo, as prostitutas. Marcos se lembrou da primeira vez que pagou por uma. Ele pensou que talvez o desejo despertasse quando confrontado com carne crua. Ela tinha se despido lentamente, sedutoramente, rastejando sobre ele com facilidade praticada. Ele não sentiu nada. Ela sussurrou, tocou, até mesmo zombou, ainda nada. Você é mesmo um homem? Ela tinha zombado, indo embora com o dinheiro dele. Ele nunca esqueceu aquela noite, nem as outras que se seguiram. Nenhuma mulher jamais o havia excitado. Seus bilhões podiam comprar qualquer coisa, mas não a única coisa que definia sua masculinidade. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Esta era sua maldição, sua vergonha, seu segredo não dito.
E agora sua mãe ameaçava expô-lo ainda mais, forçando o casamento na equação. E se ela encontrar alguém? E se ela a enviar para minha vida? Como eu vou me explicar então? Como se o universo respondesse aos seus pensamentos. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de sua mãe. O nome dela é Elisa. Ela é refinada, linda e de uma boa família. Eu espero que você a encontre amanhã. O peito de Marcos se apertou. Ele olhou para a tela, sua respiração superficial. Ele queria rir, jogar o telefone contra a parede e gritar para os céus. Mas tudo o que ele fez foi servir outro copo de uísque. Elisa, ele murmurou baixinho. Mais um teste, mais uma decepção à espera de acontecer. Ele se recostou, fechando os olhos, o peso de sua maldição pressionando sobre ele. Ele sabia que o amanhã traria mais um fracasso, mais um lembrete do que lhe faltava. No entanto, no fundo, uma parte dele desejava, apenas desejava, que um dia ele encontrasse alguém que pudesse despertá-lo, alguém que pudesse tocar a parte dele que há muito estava morta. Mas esta noite, tudo o que ele tinha era silêncio, uísque e vergonha. A sala de reuniões da Mendes Holdings zumbia com uma expectativa silenciosa. Os executivos se ajeitavam em seus assentos, abrindo seus laptops, sussurrando ajustes de última hora. À frente da longa mesa de mogno polido estava Marcos Mendes exalando autoridade. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz profunda comandando o silêncio. Hoje nós finalizamos o projeto da Orla de Lagos, sem atrasos, sem desculpas. Todos os olhos estavam nele. Ele era implacável nos negócios, afiado como uma lâmina, o tipo de homem que podia desmantelar um império com um único contrato. Números saíam de sua língua, estratégias delineadas com precisão. Em 30 minutos, o acordo estava selado. Aplausos ecoaram pela sala. Mas mesmo enquanto seus executivos o parabenizavam, seu telefone vibrou insistentemente. Ele olhou para baixo. A mãe de novo. Ele apertou para ignorar. Um minuto depois, tocou de novo. Ele exalou pesadamente, murmurando baixinho. Ela não vai deixar isso quieto. Atendendo, ele forçou a voz a ficar calma. Mãe, eu estou em uma reunião. Reunião. Ela disparou do outro lado. Marcos, você não pode casar com contratos. Você já conheceu Elisa? Você falou com ela? Mãe, por favor, eu não vou. Por favor, Marcos. Ela é uma boa mulher, temente a Deus, linda de uma família respeitada. O que você ainda está esperando? Ele apertou a ponte do nariz. Mãe, eu te disse que não tenho tempo para... Não tem tempo. Você tem tempo para construir torres, mas não para construir um lar. Bobagem. Você vai encontrá-la hoje, quer queira ou não. Antes que ele pudesse argumentar, a linha morreu. Ele abaixou o telefone lentamente, balançando a cabeça. Ao redor da mesa, seus executivos trocaram olhares constrangedores, fingindo não perceber. Marcos os dispensou com um aceno. Isso é tudo por hoje. Quando Marcos voltou para casa naquela noite, ele foi recebido pela visão incomum do porteiro em pé, sorrindo demais. Essa foi a sua primeira pista. Lá dentro, sua suspeita foi confirmada. Ali, sentada graciosamente na sala de estar, estava uma mulher em um vestido amarelo esvoaçante, seu elegante rabo de cavalo brilhando sob a luz do lustre. Boa noite, ela disse calorosamente, levantando-se. Eu sou a Elisa. Os lábios de Marcos se apertaram. Ele não precisava perguntar como ela havia entrado. As digitais de sua mãe estavam em tudo isso. Você não deveria estar aqui, ele disse secamente. Não é assim que as coisas são feitas. Elisa sorriu suavemente, imperturbável. Me perdoe, senhor, sua mãe insistiu. Ela disse que você seria difícil. Eu não sou difícil, Marcos murmurou. Eu simplesmente não estou interessado. Mas Elisa não foi embora. Em vez disso, ela riu levemente, quase brincalhona. Ah, você parece alguém com medo de mim. Ela se moveu para mais perto, seu perfume pairando. Marcos se virou, afrouxando sua gravata. Eu não tenho medo de você. Eu só não tenho tempo para esta farsa. Ou ela provocou seu tom brincalhão e ousado, sem tempo para uma esposa, sem tempo para o amor, nem mesmo um pouco de diversão. Antes que ele pudesse reagir, ela começou a cantarolar suavemente, balançando os quadris em uma dança provocadora. Você não quer pelo menos sorrir, Marcos? Você é muito rígido, muito sério. A vida não é só sobre dinheiro. Ele congelou, mais uma vez, nada. Nenhuma reação, nenhum estímulo. O mesmo vazio que o assombrava há anos. Ele cerrou os punhos, a raiva subindo com a traição de seu próprio corpo. Pare, ele disse friamente. Elisa parou surpresa. Você realmente não sente nada, não é? Seu maxilar se apertou. Ele caminhou até sua gaveta, pegou um talão de cheques, rabiscou rapidamente e rasgou uma página. Ele a estendeu para ela. 1 milhão de nairas. Pegue e vá embora. Diga à minha mãe que nós nos encontramos. E que não funcionou. Os olhos dela se arregalaram, mas ela rapidamente os mascarou com um sorriso calmo. 1 milhão.
Ela riu balançando a cabeça. Você realmente é um homem estranho, Marcos Mendes. Pegando o cheque, ela fez uma leve reverência e saiu, deixando apenas o som fraco de seus saltos clicando contra o mármore. Marcos desabou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. A humilhação queimou novamente. Nem mesmo uma mulher temente a Deus e linda podia excitá-lo. Ele se sentiu condenado. Ao amanhecer, Marcos se vestiu elegantemente para o trabalho, determinado a se enterrar nos negócios novamente. Sua vida era mais fácil quando ele se afogava em números, não em emoções. No meio da manhã, ele estava em seu escritório com vista para o horizonte de lagos, assinando documentos e ditando memorandos. Então veio a batida. Entre, ele disse sem levantar o olhar. A porta rangeu e uma voz soou. Bom dia, senhor, eu tenho um pacote para o senhor. O som o atingiu como eletricidade. Sua caneta congelou no meio da assinatura. Lentamente, ele levantou o olhar. Parada ali estava uma jovem em uma jaqueta de entrega verde, seu cabelo escuro preso ordenadamente, segurando um pequeno pacote. A etiqueta de seu nome dizia Patrícia. Pela primeira vez em décadas, Marcos sentiu seu corpo reagir incontrolavelmente, inegavelmente. Sua respiração parou, seu coração bateu forte e o calor percorreu seu corpo. Sua maldição secreta quebrada em um instante pela voz de uma entregadora. Patrícia se moveu desconfortavelmente sob seu olhar. Ah, senhor, seu pacote! A mão de Marcos instintivamente se moveu para segurar a calça, tentando se acalmar, os olhos desviando em pânico. Ele se sentiu como um adolescente novamente, desajeitado e exposto. Os olhos de Patrícia se arregalaram quando ela notou seu desconforto. Ela ofegou suavemente, abaixando rapidamente o olhar, suas bochechas corando. Senhor, aqui está o pacote. Por favor, assine aqui, ela gaguejou. Ele lutou com a caneta, rabiscando sua assinatura o mais rápido possível, suas mãos tremiam. Obrigada, senhor. Com licença. Antes que ele pudesse impedi-la, ela se virou e saiu, seus passos rápidos, quase nervosos. Espere, ele murmurou, finalmente encontrando sua voz. Mas ela se foi. Ele correu para o interfone. Secretária, pare aquela moça, não a deixe sair. Mas quando sua secretária se apressou para descer, era tarde demais. Patrícia já havia saído do prédio, subindo em sua moto de entrega, disparando para o trânsito de Lagos. Marcos afundou em sua cadeira, passando as duas mãos pelo cabelo. Pela primeira vez em anos ele se sentiu vivo, verdadeiramente vivo, e ela havia escapado antes que ele pudesse sequer perguntar seu nome. Ele ligou para a empresa de entrega imediatamente. Bom dia, aqui é a Mendes Holdings. Eu preciso de informações sobre uma de suas funcionárias de entrega, uma moça que... O operador o interrompeu educadamente. Sinto muito, senhor. Por razões de segurança, não podemos divulgar detalhes da equipe a menos que haja uma reclamação oficial ou um problema com uma entrega. Marcos bateu a palma da mão na mesa. Isso é ridículo. Senhor, nós garantimos que seu pacote foi entregue corretamente. Alguma reclamação? Não, ele murmurou, sua voz baixa com frustração. Nenhuma reclamação. Então não podemos ajudá-lo, senhor. Obrigado por sua compreensão. A linha morreu. Marcos se recostou em sua cadeira, olhando fixamente para o horizonte. Por anos ele havia rezado por um milagre para que seu corpo despertasse. E agora, de todas as pessoas, havia sido uma entregadora, Patrícia. A voz dela ainda soava em seus ouvidos. A presença dela ainda pairava. E pela primeira vez, Marcos Mendes, o bilionário implacável, se viu inquieto, desesperado e sem esperança, esperando por uma entrega que ele nunca havia pedido. Marcos não dormiu bem por dias. Sua mente repassava o breve momento de novo e de novo. O som de sua voz, a maneira como seu corpo reagiu, a maneira como ela timidamente se desculpou e desapareceu. Era loucura. Por 35 anos, ele tinha vivido com nada além de vergonha, vazio e golpe após golpe. No entanto, a voz de uma entregadora havia despertado algo que ele pensava estar morto há muito tempo. Em sua mesa, com os olhos colados na tela brilhante de seu MacBook, Marcos pesquisou furiosamente. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, nada. Ele digitou Patrícia Entrega Lagos no Google, rolando sem parar. Nenhum resultado. Sua barba bem cuidada arrepiou de frustração enquanto ele batia a mão na mesa. Marcos murmurando, como uma garota pode desaparecer assim. Todo mundo posta tudo online, mas ela nada, absolutamente nada. Sua secretária espiando nervosamente disse, Senhor, o senhor está pesquisando desde manhã. Talvez eu devesse. Me deixe, Marcos latiu, então suspirou, passando as mãos no rosto. Desculpe, apenas me deixe. 2 dias depois, Marcos dirigiu ele mesmo, algo que ele raramente fazia, para a sede da empresa de entrega.
Ele entrou com sua confiança usual, terno cinza afiado, olhos queimando com determinação. Os funcionários se moveram desconfortavelmente. Eles não estavam acostumados com bilionários aparecendo pessoalmente. Na recepção, ele se inclinou sobre o balcão. Eu sou Marcos. Eu estou procurando por uma de suas funcionárias. O nome dela é Patrícia. Ela me entregou um pacote recentemente. A recepcionista piscou nervosamente. Senhor, sinto muito, não podemos divulgar informações da equipe. Se seu pacote foi entregue, então o trabalho está completo. Marcos, impacientemente, você sabe quem eu sou? Eu poderia comprar esta empresa em 5 minutos. O gerente chegou, curvando-se ligeiramente em respeito. Senhor, nós realmente valorizamos seu negócio, mas por favor entenda, não podemos dar a você detalhes pessoais de nossa equipe sem uma reclamação formal. O maxilar de Marcos se apertou. Ele pegou seu talão de cheques com um floreio dramático, rabiscou um valor e o deslizou. 10 milhões. Apenas me diga onde encontrá-la. O gerente o empurrou de volta, o suor escorrendo por sua testa. Senhor, regras são regras. Marcos o encarou, a descrença em seus olhos. Pela primeira vez em sua vida, o dinheiro não estava abrindo portas. Ele saiu humilhado, a frustração o consumindo. Semanas se passaram. Toda vez que o interfone zumbia, anunciando uma entrega, seu coração acelerava apenas para afundar quando era outro homem. Sua secretária notou seu estado distraído, observando rolar em seu telefone debaixo da mesa. Secretária provocando. Senhor, você está no Tinder? Marcos deu-lhe um olhar frio. Saia! Mas no fundo ele riu amargamente de si mesmo. Um bilionário com o mundo a seus pés, reduzido a deslizar por estranhos, esperando por um milagre. Então, em uma tarde tranquila de quinta-feira, o impossível aconteceu. Uma batida suave veio na porta do escritório. Entre, Marcos disse distraidamente com os olhos no laptop. Boa tarde, senhor. Eu tenho um pacote para o senhor. A caneta escorregou de seus dedos, sua cabeça se levantou. Patrícia. Jaqueta verde, tranças pretas. A mesma voz que havia despedaçado seu mundo. Seu coração bateu contra o peito enquanto ele se levantava, quase tropeçando em sua cadeira. Marcos gaguejando, espere, não se mova. Patrícia inclinou a cabeça divertida. Senhor, é só um pacote. Onde devo colocá-lo? Ele correu ao redor da mesa, bloqueando seu caminho. Suas palavras tropeçaram. Eu preciso te perguntar uma coisa, por favor. Ela levantou uma sobrancelha, claramente entretida. Marcos respirou fundo, se acalmando. Quanto eles te pagam aqui? Patrícia piscou. Com licença, qual é o seu salário? Ela riu, balançando a cabeça. 300.000 nairas. Por quê? A voz de Marcos caiu, urgente, mas firme. Eu te pago 1 milhão para vir trabalhar para mim, como minha governanta. A boca de Patrícia se abriu. Então ela caiu na gargalhada, segurando o estômago. Governanta, 1 milhão? Você tem certeza de que não é um ritualista? Marcos passou a mão pelo cabelo curto, confuso. Não, eu gosto de olhar para você. Eu estive procurando por você em todo lugar. Por favor, eu estou falando sério. Ela cruzou os braços, os lábios se curvando em um sorriso provocador. Procurando em todo lugar. Um bilionário como você perseguindo uma entregadora. Esta Lagos é realmente quente, Marcos. Desesperado, não zombe de mim, eu nunca. Ele se cortou, engolindo a vergonha. Apenas não demore muito para decidir. Patrícia inclinou a cabeça, os olhos dançando com malícia. Por que você está agindo como se fosse morrer se eu disser não? Você está suando, chefe. Ele riu nervosamente. Talvez eu vá, apenas diga sim. Patrícia suspirou, finalmente se acalmando. Tudo bem, eu vou pensar sobre isso, mas primeiro eu tenho que ir para casa, arrumar minhas coisas e talvez pedir demissão deste emprego. Marcos acenou com a mão dramaticamente. Não se demita. Eu ligo para a sua empresa eu mesmo. Eu compro tudo novo para você, roupas, sapatos, qualquer coisa. Apenas venha comigo agora. Os olhos dela se arregalaram. É exatamente por isso que eu disse que você pode ser um ritualista. Qual homem joga dinheiro assim para a governança? Nem pensar. Eu vou ligar para os meus pais primeiro, e em todos os lugares que passarmos eu vou enviar minha localização para eles. Você ouviu? Segurança em primeiro lugar. Marcos riu, o alívio inundando seu rosto. Tudo bem, ligue para eles agora se quiser. Eu posso até falar com eles eu mesmo. Ela discou rapidamente, falando no telefone. Mãe, pai, eu estou indo para a casa de um homem rico. Ele diz que eu vou ganhar 1 milhão como governanta dele. Se algo acontecer, não é em Lequi. Do outro lado vieram gritos abafados de choque. Patrícia piscou para Marcos como se o desafiasse. Minutos depois, eles estavam em seu Range Rover preto. Marcos sentou-se ao volante, roubando olhares para ela em cada chance que tinha. Ela se recostou casualmente, rolando em seu telefone, ocasionalmente enviando sua localização em tempo real para sua mãe.
Patrícia, provocando. Viu, grandão, agindo como se eu fosse ouro. 1 milhão para varrer a casa. Você tem certeza de que está bem? Marcos riu, balançando a cabeça. Eu estou mais do que bem agora. O carro deslizou pelas ruas iluminadas de Lequi, o peso de seu estranho novo acordo se instalando entre eles. Pela primeira vez em anos, Marcos sentiu esperança. E pela primeira vez em sua vida, Patrícia percebeu que havia entrado em uma história que era maior do que ela mesma. O ar da noite zumbindo com mistério e promessas não ditas. O Mercedes preto deslizou suavemente na entrada larga da mansão de Marcos. Os portões se fecharam atrás deles e Patrícia, sentada rigidamente no banco do passageiro, não pôde deixar de olhar com os olhos arregalados para a vastidão de riqueza que se desdobrava diante dela. A mansão se erguia como um palácio, com paredes de vidro cintilantes, luminárias douradas iluminando a entrada, e um jardim bem cuidado que parecia algo que ela só havia visto em revistas. Ela segurou seu telefone com força, suas tranças balançando enquanto ela virava a cabeça para a esquerda e para a direita, gravando cada detalhe com seus olhos. Senhor, ela murmurou baixinho, meio em admiração e meio em suspeita. Este lugar é maior que 3 hospitais na minha aldeia juntos. Você tem certeza de que eu vim aqui para trabalhar como governanta, ou você está planejando me usar para sacrifício? Marcos riu nervosamente, sua voz profunda ecoando no espaço luxuoso enquanto ele abria a porta dela. Patrícia, por favor, não comece de novo. Eu te disse que só quero você por perto. Dentro da mansão havia um mundo de pisos de mármore, lustres que brilhavam como diamantes e móveis tão caros que até pisar no tapete fazia o coração de Patrícia bater mais rápido. Marcos a levou para cima, apontando para um grande quarto com uma cama macia de casal coberta com lençóis de seda. Este será o seu quarto, ele anunciou. Patrícia levantou uma sobrancelha, jogou sua jaqueta de entrega verde na cama e olhou ao redor. Senhor, você tem certeza de que esta não é a suíte de hóspedes? Porque eu, uma simples entregadora dentro deste tipo de quarto. Ela tocou a luminária dourada na mesa de cabeceira e assobiou, até o carro do meu senhorio não vale esta luminária. Marcos sorriu fracamente, mas por dentro ele estava lutando batalhas. Toda vez que ela sorria ou o provocava, ele sentia seu peito apertar e seu corpo reagir de maneiras que não aconteciam há anos. Ele rapidamente ajustou a jaqueta de seu terno cinza e pegou seu telefone. Espere aqui, ele disse, saindo para fazer uma ligação. Em minutos, sua voz soou pela casa, suave, mas ao mesmo tempo imponente, enquanto ele falava com seu estilista pessoal. Eu preciso de uma coleção de roupas entregue imediatamente para uma mulher. Pele cor de chocolate, cerca de 28 anos, alta, figura esbelta, lindas tranças pretas. Ela está aqui comigo agora. Sim, elegante, modesta, mas com classe. Envie seu melhor trabalho, por favor. Os olhos de Patrícia se arregalaram enquanto ela ouvia os detalhes. Ela inclinou a cabeça e sorriu, murmurando alto o suficiente para ele ouvir. Então, senhor, você está até me descrevendo como se eu fosse uma modelo na televisão. Este seu trabalho de governanta de 1 milhão de nairas já está parecendo suspeito. Marcos se virou, fingindo parecer despreocupado, mas seu coração batia forte. Eu só quero que você tenha o que merece, ele disse simplesmente. Logo, caixas e mais caixas de vestidos de grife, sapatos e acessórios chegaram, carregadas por funcionários que as organizaram ordenadamente dentro de um enorme closet. Quando Patrícia abriu a primeira caixa e tirou um vestido de seda esmeralda, ela ofegou. Então, cerrando os olhos de forma brincalhona, ela disse, Senhor, nós ainda nem começamos este trabalho de governanta. Eu ainda nem lavei uma colher e você já está me dando um guarda-roupa que pode alimentar uma comunidade inteira. Você tem certeza de que não tem uma agenda oculta? Não me faça mudar de ideia. Marcos riu sem jeito, passando a mão pela barba. Nenhuma agenda, apenas considere como um adiantamento. Patrícia se apoiou no guarda-roupa, cruzando os braços, suas tranças roçando as bochechas enquanto ela sorria de forma conhecedora. Adiantamento? Chefe, a maneira como você está agindo é como se meu sorriso estivesse te matando, pouco a pouco. É melhor você confessar antes que eu ligue para minha mãe. A risada dela encheu o quarto, leve e provocadora, enquanto Marcos lutava silenciosamente contra a tempestade dentro dele. Cada curva de seus lábios, cada brilho em seus olhos enviava ondas de eletricidade por sua espinha. Ele não podia explicar. Por anos seu corpo o traiu. Mas aqui estava esta entregadora brincalhona e de língua afiada que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Enquanto ela rodopiava no meio do quarto, segurando outro vestido novo contra seu corpo, ela sorriu novamente.
Senhor, espero que saiba que eu ainda vou ligar para os meus pais esta noite para relatar todas estas coisas suspeitas que você está fazendo. Salário de 1 milhão, mansão grande, roupas novas. Nem mesmo diretores de Nollywood escrevem roteiros como este. Marcos levantou as duas mãos em rendição, sua voz baixa mas sincera. Ligue para eles, conte tudo, apenas não vá embora. Patrícia riu, balançando a cabeça enquanto ela afundava na luxuosa poltrona, o vestido esmeralda ainda em sua mão. Esta sua oferta de emprego é a coisa mais engraçada que já me aconteceu. Governança, meu Deus, deixa eu ver como este filme vai acabar. E com a risada dela ecoando no quarto grande, enquanto Marcos fica na porta, olhando para ela com desespero silencioso, sabendo que ele havia acabado de amarrar seu destino ao dela de uma maneira que ela ainda não podia imaginar. O sol da manhã entrava pelas altas janelas de vidro da mansão, aquecendo os pisos de mármore e destacando o brilho do luxo em todos os lugares. Patrícia, ainda tentando entender o fato de que agora morava naquele palácio, havia amarrado suas tranças em um coque solto e colocado um lenço em sua cabeça como uma governanta de verdade. Ela arregaçou as mangas de seu novo vestido de algodão simples, uma das muitas roupas que o estilista de Marcos havia enviado, e pegou uma vassoura. Dever de governanta, dia 1, ela murmurou para si mesma com seriedade exagerada, seus olhos examinando a sala de estar impecável. Vamos ver se eu consigo sobreviver aqui sem quebrar um prato que custa mais do que a moto do meu pai. Ela se curvou para varrer, cantarolando uma melodia baixinho, quando de repente uma voz firme veio de trás dela. Pare. Patrícia congelou no meio da varredura, olhando para trás. Marcos estava no pé da grande escadaria, vestido elegantemente em um terno azul marinho hoje, sua pasta de couro em uma mão. Seus olhos estavam fixos nela, seu tom inflexível. Senhor, ela perguntou, inclinando a cabeça com um sorriso confuso. Você não quer que eu varra? Não é para isso que você me pagou. Há alguém que vem aqui frequentemente para limpar, Marcos respondeu, descendo as escadas. Sua voz era calma, mas carregava uma finalidade que a fez parar. Você não precisa fazer isso. Patrícia piscou, segurando a vassoura mais firmemente. Espere. Você está me dizendo que me contratou com um salário de 1 milhão de nairas para não varrer? Chefe, por favor, não brinque comigo. Por que então você me trouxe para cá? Marcos ajustou suas abotoaduras sem encontrar os olhos dela. Eu te direi quando for a hora certa. Patrícia estreitou os olhos, a suspeita brilhando em seu rosto brincalhão. A hora certa, senhor. Espero que saiba que é assim que os filmes de Nollywood começam. Homem rico traz garota da aldeia para a mansão, se recusa a explicar o porquê e então ritual. Eu estou estrelando em um especial da Netflix sobre o qual eu não sei. Marcos riu fracamente, balançando a cabeça. Você assiste muitos filmes. Ela o seguiu enquanto ele se movia em direção à porta, sua vassoura ainda na mão. Senhor, você não assiste muitos filmes, para mim seja honesto. Porque eu estou aqui se você já tem faxineiros, você quer que eu cozinhe? Tudo bem. Você quer que eu lustre seu assento de privada de ouro? Sem problemas, mas não me pague 1 milhão e depois me impeça de tocar em qualquer coisa. É suspeito. Marcos parou na porta, olhando para ela com aquela expressão ilegível. Confie em mim, Patrícia, eu vou explicar em breve. Por enquanto, apenas fique confortável aqui. Ela largou a vassoura dramaticamente no chão e cruzou os braços, observando sair enquanto seu motorista abria a porta do carro. Confortável, ele diz, 1 milhão de nairas e roupas de luxo apenas para sentar e respirar. Você tem certeza de que eu não pareço sua esposa perdida ou algo assim? Marcos não respondeu. Ele simplesmente deu um pequeno sorriso e desapareceu no carro, deixando-a murmurando para si mesma na mansão ampla e silenciosa. Os dias se passaram no mesmo padrão. Toda manhã, Marcos se vestia com ternos perfeitamente feitos sob medida, pegava seus arquivos e saía para o trabalho. Patrícia, deixada para trás, tentava encontrar um significado em seu emprego. Um dia ela pegou um esfregão. Pare com isso. Outro dia ela tentou tirar o pó das prateleiras. Pare com isso. Mesmo quando ela tentou lavar apenas 2 copos na pia, Marcos a pegou e disse a mesma coisa, seu tom firme, mas estranhamente gentil. No terceiro dia, ela levantou as mãos em frustração. Senhor, você está me fazendo sentir como um fantasma nesta casa. Se eu não posso varrer, esfregar, tirar o pó ou mesmo lavar uma xícara, eu sou realmente uma governanta ou sou apenas seu projeto de estimação? Marcos respondia apenas com as mesmas palavras enigmáticas. Eu te direi quando for a hora certa. Uma noite, depois que Marcos voltou do trabalho exausto, mas ainda composto em seu terno cinza de 3 peças, ele encontrou Patrícia sentada de pernas cruzadas na sala de estar, com os braços cruzados, seu rosto sério em uma raiva fingida.
Boa noite, ele a cumprimentou gentilmente. Boa noite, senhor ritualista, ela respondeu secamente, recusando-se a se mover. Marcos levantou uma sobrancelha. Ritualista? Sim, porque apenas um ritualista paga a uma mulher 1 milhão de nairas para sentar em uma mansão e sorrir. Ela se levantou e apontou um dedo para ele, suas tranças balançando. Eu já tive o suficiente. Se você não me disser exatamente por que você me trouxe para cá, eu vou embora amanhã. Eu vou arrumar minhas coisas, ligar para os meus pais e desaparecer antes que você possa dizer governanta. Marcos abriu a boca para responder, mas as palavras ficaram presas. Seus lábios se entreabriram, depois se fecharam novamente. Ele queria contar a ela, mas o medo de expor seu segredo, a fraqueza que o assombrava desde o ensino médio, apertou sua garganta. Patrícia colocou as mãos nos quadris e deu-lhe um olhar longo e penetrante. Eu estou falando sério, senhor, não mais, a hora certa. Ou você fala ou eu vou embora. Sua voz ecoou na sala de estar de mármore, deixando Marcos parado, congelado, sua pasta ainda na mão. E pela primeira vez, ele percebeu que a entregadora brincalhona não ia apenas esperar em silêncio. Ela exigia respostas, e em breve ele não teria escolha a não ser dá-las. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas da mansão enquanto Patrícia enfiava seus pertences em sua pequena bolsa, seus dedos se movendo rapidamente, mas com uma visível hesitação. Sua expressão era uma mistura de frustração e resignação. Tranças caindo sobre seu rosto enquanto ela murmurava para si mesma 1 milhão de nairas para sentar em uma mansão e não fazer nada. Não, isso é demais. Eu vou para casa, eu terminei. Marcos entrou no quarto silenciosamente, observando-a por um momento. Seu rosto, geralmente composto, estava agora tenso, os lábios pressionados e seu terno cinza ligeiramente amassado da noite anterior. Patrícia, por favor, podemos conversar? Sua voz carregava urgência, quase desespero. Patrícia se virou lentamente, seus olhos se estreitando. Conversar? Chefe, você não disse uma palavra desde o primeiro dia. Eu estou indo embora. Eu vou voltar para a casa dos meus pais e nada vai me parar. Ela fechou o zíper de sua bolsa com finalidade de pé alta, as tranças balançando com seu movimento. Marcos respirou fundo e se aproximou. Por favor, sente-se. Ela parou, a suspeita brilhando em suas feições, mas relutantemente se sentou na poltrona, sua bolsa a seus pés. Ele se sentou em frente a ela, unindo as mãos, a voz baixa, mas firme. Patrícia, no dia em que você veio entregar meu pacote no meu escritório, foi a primeira vez em 20 anos que minha masculinidade reagiu. Os olhos de Patrícia se arregalaram, sua boca ligeiramente aberta. Espere, você está me dizendo? Continue, ela disse lentamente, inclinando-se para a frente, a curiosidade se misturando com o choque. Eu não sei como explicar completamente, Marcos admitiu, esfregando a nuca. Desde o ensino médio tem sido um problema. Eu era emocional, ingênuo, apaixonado por uma garota que me deixou. Eu tinha 15 anos, estava com o coração partido, devastado, e desde então nada. Ninguém nunca funcionou. Eu gastei milhões tentando consertar isso. Tratamentos, golpes, viagens ao exterior, nada. Até aquele dia, até eu te ver, foi diferente. Patrícia piscou rapidamente, processando o que ela acabara de ouvir. Então você me trouxe para cá por causa. Porque sua masculinidade reagiu quando você me viu, sua voz tremia de descrença, suas mãos segurando sua bolsa. Eu sou seu remédio, o que exatamente eu devo ser nesta história? Marcos se inclinou para a frente, a voz embargada de emoção. Não, não é assim, eu não estou tentando te usar, eu precisava de você aqui porque eu tentei de tudo e nada funcionou. Mas você foi a primeira pessoa em 20 anos a me fazer sentir normal, a me fazer humano. O choque de Patrícia lentamente se transformou em uma curiosidade silenciosa, sua boca ligeiramente aberta, seus braços ainda cruzados, mas menos rígidos. Eu estou te implorando, Marcos continuou, a voz quase quebrando. Eu passei todos esses anos, milhões de nairas, tratamentos, médicos, golpes, tudo, e nada funcionou. Mas você é diferente. Eu não sei por que ou como, mas você é diferente. Patrícia inclinou a cabeça, observando-o atentamente. E você está me pedindo para ficar, apenas ficar aqui. Por quê? Porque eu preciso de você, ele disse, levantando-se e pegando as mãos dela nas suas. Eu estou pedindo, por favor, não vá embora. Eu não quero passar por mais um dia sem te ver, sem sua presença. Os olhos dela se suavizaram, divididos entre a suspeita e a genuína vulnerabilidade em sua voz. Ela assentiu lentamente, quase relutantemente, percebendo que não havia engano. Seu apelo era honesto, cru e desesperado. A voz de Marcos caiu para um sussurro intensa e suplicante. Você tem namorado? Patrícia piscou, seus lábios se contraindo em um meio sorriso. Não, mas eu também não estou aqui para ser sua namorada, senhor. Eu não quero ser sua solução temporária.
Marcos engoliu em seco, seu rosto caindo ligeiramente. E agudo, é como se você estivesse me usando porque minha masculinidade não consegue funcionar. É assim que parece às vezes. Patrícia riu suavemente, as tranças balançando a cabeça. Chefe, você realmente acha que eu me importo com a sua condição? Eu já vi homens ricos, homens poderosos, homens assustadores, e aqui você está se confessando como uma criança. Você é engraçado, sabe? Marcos soltou uma risada trêmula, uma lágrima ameaçando em seu olho. Eu não estou tentando ser engraçado. Eu estou falando sério. Eu não sei o que fazer. Por favor, apenas fique comigo. Patrícia o estudou por um longo momento, a mansão ao redor deles brilhando com riqueza e silêncio. Ela sabia que ir embora não era apenas sobre dinheiro, mas sobre se afastar de algo que ela não entendia completamente. Algo poderoso, emocional e humano. Finalmente ela suspirou, balançando a cabeça, mas sorrindo ligeiramente. Tudo bem, eu vou ficar por enquanto, mas não espere que eu entenda tudo imediatamente. Chefe! O rosto de Marcos se iluminou, uma mistura de alívio e gratidão tomando conta dele. Ele estendeu a mão, afastando uma trança solta atrás de sua orelha gentilmente. Obrigada, obrigada. Eu prometo que não vou. Eu vou te respeitar. Eu não posso te perder agora. Patrícia também descobriu um lado de Marcos escondido sob o exterior de bilionário. Gentil, terno, vulnerável e infinitamente devotado. Ele trazia seus lanches favoritos para o escritório, deixava pequenas notas em seu guarda-roupa e sempre encontrava maneiras de fazê-la rir. Através de risadas, provocações, momentos compartilhados e olhares suaves, uma profunda intimidade cresceu entre eles, não apenas de paixão, mas de confiança, admiração e deleite mútuo. E toda vez que ele a abraçava, mesmo em um simples abraço ou um sorriso compartilhado, Marcos sentia uma eletrizante onda. A alegria de finalmente encontrar alguém que agitava seu coração de maneiras que ele nunca pensou ser possível. No final do capítulo, eles se sentaram juntos na varanda mais uma vez, as luzes da cidade cintilando abaixo, Patrícia encostando a cabeça em seu ombro e Marcos segurando a mão dela com força. Estava quieto, íntimo e ainda assim cheio da promessa de um amor que havia acabado de começar. Um amor que o fazia se sentir vivo, jovem e totalmente humano novamente. A mansão nunca tinha se sentido tão viva. A suave luz do sol da manhã entrava pelas grandes janelas enquanto Marcos arrumava silenciosamente uma pequena bandeja com o café da manhã favorito de Patrícia. Suco espremido na hora, croissants e um pequeno vaso com rosas cor-de-rosa. Ele parou por um momento, observando seu rosto sereno enquanto ela entrava na cozinha, as tranças cintilando ao sol, os olhos se arregalando com o pequeno gesto. Você fez tudo isso para mim? Patrícia perguntou, meio brincando, meio tocada, sua voz calorosa e melódica. Marcos encolheu os ombros, tentando ser casual, mas falhando completamente. Apenas pensei que você pudesse gostar. Seu tom era leve, mas seus olhos traíam a intensidade de seus sentimentos. 20 anos de restrição emocional, décadas de desejo reprimido, tudo se resumia a isso. Momentos passados simplesmente para fazê-la sorrir. Patrícia riu, se aproximando para inspecionar as rosas. Você está agindo como um adolescente apaixonado. Talvez eu esteja, ele admitiu suavemente, um leve rubor colorindo suas bochechas. Eu não me sentia assim há muito tempo ou talvez nunca. Por um momento eles ficaram em silêncio. O único som era o suave tilintar dos pratos e o fraco zumbido do ar condicionado da mansão. Marcos estendeu a mão instintivamente, afastando uma trança perdida de seu rosto. Os olhos de Patrícia se suavizaram e ela se inclinou para o toque, seus lábios se curvando em um pequeno sorriso. Dias se transformaram em semanas e cada momento entre eles aprofundou seu vínculo. As viagens de carro por lagos se tornaram sua fuga. Marcos dirigia lentamente, deixando-a escolher a música, rindo livremente quando ela cantava desafinadamente suas músicas favoritas. Eles compartilharam sorvete à beira-mar, a risada dela ecoando no ar quente da noite. E pela primeira vez em anos, Marcos riu tão livremente quanto um jovem apaixonado, seu peito leve e o coração cheio. Cada conversa, cada olhar, cada toque casual de mãos se tornou um momento de descoberta. Marcos a presenteava com pequenas coisas, um lenço em sua cor favorita, um livro que ela havia mencionado casualmente, uma pequena caixa de chocolate. Mas cada presente carregava mais do que valor material. Carregava seu coração cuidadosamente exposto. Patrícia o provocava, às vezes ignorando deliberadamente os presentes, mas seus sorrisos traíam o calor que ela sentia. Uma noite,
Enquanto o sol se punha por trás do horizonte, Marcos e Patrícia se encontraram sentados na varanda com vista para a cidade. Ele ofereceu-lhe uma pequena xícara de chocolate, os dedos deles se tocando acidentalmente. Patrícia riu suavemente. Você continua fazendo isso, ela disse, os olhos brilhando, me trazendo coisas, tocando minha mão. É perigoso, sabe? Marcos inclinou a cabeça, um sorriso tímido e nervoso se espalhando por seu rosto. Perigoso para mim, talvez. Eu não sentia nada assim há 20 anos. Você torna difícil pensar com clareza. Patrícia se inclinou para mais perto, seus rostos agora a poucos centímetros de distância. Eu acho que você estava esperando por alguém como eu o tempo todo. Suas palavras foram uma faísca e Marcos encurtou a distância gentilmente. Seus lábios se encontraram suavemente, hesitantemente no início, saboreando a doçura do momento. O beijo se aprofundou lentamente, terno, cheio de todas as emoções não ditas, dos anos de anseio, da vulnerabilidade que Marcos havia carregado por tanto tempo. Ele envolveu seus braços em torno da cintura dela instintivamente, sentindo o calor dela, a risada dela contra seu peito. E naquele momento, o mundo lá fora deixou de existir. Afastando-se ligeiramente, ambos estavam sem fôlego, testas se tocando. Os olhos de Patrícia brilhavam com malícia e calor, e Marcos, pela primeira vez em décadas, se permitiu rir livremente, um som profundo e ressonante de pura alegria. Nas semanas que se seguiram, o romance deles floresceu sem esforço. As manhãs eram passadas em companhia tranquila, as tardes em aventuras brincalhonas e as noites sob as estrelas, compartilhando segredos e risadas. Marcos se viu rindo como um adolescente, andando de mãos dadas com Patrícia por parques, provocando-a sobre seus hábitos bobos e se maravilhando com a simplicidade da felicidade que ele há muito havia esquecido. O sol da manhã entrava na mansão dos Mendes enquanto Marcos estava na varanda, olhando para Lagos, sentindo uma leveza incomum em seu peito. Patrícia havia ficado contra todas as razões pelas quais ela poderia ter ido embora e ele não podia deixar de sentir uma imensa gratidão. Patrícia, ele murmurou suavemente, pensando alto, eu sei que deve ter parecido que eu estava te usando. Mas, na verdade, eu passei a te amar além de tudo, além do que você está fazendo por mim. Você não tinha que ficar, mas ficou, e eu sou eternamente grato. Ele passou a mão pelo cabelo, ajeitando seu terno cinza. Hoje ele iria para o trabalho como de costume, mas algo dentro dele zumbia com antecipação. Pela primeira vez em anos, ele não estava apenas indo para o trabalho, ele estava indo para vê-la. O trajeto para Mendes Holdings foi tranquilo, mas a mente de Marcos estava ocupada repassando os sorrisos suaves de Patrícia, suas provocações, seus olhares brincalhões, a maneira como ela o tinha feito se sentir vivo novamente. No escritório, ele mergulhou em reuniões e negócios, assinando contratos, negociando com parceiros, mas seu coração continuava vagando para Patrícia. O pensamento dela esperando por ele, a curiosidade de ver a reação dela, o fazia trabalhar mais rápido, rir silenciosamente de pequenas piadas e até sorrir em momentos privados em sua mesa. Ao meio-dia, ele não aguentou mais. Ele pegou seu telefone, discando o número dela. Patrícia, você gostaria de se juntar a mim para o almoço? Ele perguntou, tentando soar casual, mas falhando completamente. Almoço com você, ela disse, sua voz animada. Eu adoraria. Quando Patrícia chegou na Mendes Holdings, ela estava deslumbrante. Sua pele cor de chocolate brilhava, suas tranças pretas elegantemente penteadas, vestida em um vestido elegante e justo combinado com saltos, sua postura confiante, mas graciosa. Cada passo que ela dava irradiava charme e sofisticação. A antes humilde entregadora agora exalava elegância, beleza e compostura. A recepcionista, uma mulher elegantemente vestida, piscou de surpresa. Você é a Patrícia, a entregadora que costumava trazer pacotes aqui alguns meses atrás? Patrícia sorriu docemente. Sim, sou eu, mas agora eu estou aqui para ver o Sr. Marcos Mendes. Os olhos da recepcionista se arregalaram. Sua namorada? Ela perguntou em descrença. Patrícia assentiu, seu sorriso brincalhão, mas genuíno. Sim, eu sou a namorada dele. A recepcionista rapidamente ligou para o escritório de Marcos, tentando conter sua excitação. Senhor, sua namorada chegou. Marcos olhou para cima de sua mesa, o coração pulando uma batida. Por favor, deixe-a entrar, ele disse suavemente. Patrícia entrou no escritório, uma visão de graça, seus olhos se iluminando quando se encontraram com os dele. Ela lhe deu um sorriso suave e Marcos sentiu seu peito se apertar daquela maneira familiar, há muito reprimida. Você está incrível, ele sussurrou, incapaz de esconder sua admiração. Obrigada, ela disse suavemente, levemente provocadora. Você tem certeza de que não me contratou um estilista?
Nada disso, ele respondeu, um leve rubor colorindo suas bochechas. Você sempre teve isso em você. Eles passaram alguns minutos conversando no escritório, bebendo água que a secretária trouxe, trocando risadas e provocações leves. Marcos observava cada expressão dela, notando as pequenas coisas, como os olhos dela brilhavam quando ela ria, como seus lábios se curvavam em diversão, a sutil elegância na maneira como ela se movia. Logo ele sugeriu o almoço. Vamos. Ele perguntou, segurando a porta aberta para ela. Patrícia assentiu, seu sorriso radiante, e eles caminharam juntos pelo saguão, passando por olhares curiosos de funcionários que nunca haviam imaginado Marcos com alguém ao seu lado. Para Marcos, cada passo com ela parecia como andar nas nuvens. Ele nunca tinha se sentido tão vivo, tão apaixonado, tão conectado. No restaurante, eles se sentaram um de frente para o outro, conversando sem esforço, sua conversa fluindo com risadas, provocações e momentos tranquilos de intimidade. Marcos notou como era natural estar perto dela, como sua presença tornava até mesmo os momentos mundanos significativos. A risada de Patrícia se tornou uma melodia em seus ouvidos. O charme dela, um imã suave. E quando o almoço terminou, Marcos percebeu algo profundo. Ele não conseguia mais imaginar um dia sem ela. Eles voltaram para o escritório lado a lado e Marcos sentiu uma satisfação que ele não conhecia há décadas. Pela primeira vez em sua vida, ele não era apenas um bilionário perdido em seu trabalho. Ele era um homem apaixonado, grato e completamente cativado pela mulher ao seu lado. O sol da tarde lançou um brilho quente na sala de estar da mansão dos Mendes, caindo suavemente sobre o sofá de cor creme onde Marcos e Patrícia estavam relaxando. Patrícia se recostou em seu ombro, suas tranças pretas caindo elegantemente, um sorriso suave em seu rosto enquanto eles compartilhavam risadas tranquilas e histórias sussurradas das últimas semanas. A mão de Marcos repousava gentilmente sobre a dela, os dedos entrelaçados, seus olhos brilhando com carinho e ternura. Uma raridade que apenas ela havia despertado nele. De repente, a grande porta da frente se abriu e Asra Mendes entrou, uma mulher nigeriana alta e majestosa em seus 50 e poucos anos, vestida impecavelmente em uma roupa de grife, sua postura imponente. Seus olhos imediatamente se voltaram para Marcos e Patrícia. Marcos Mendes, ela exclamou, seu tom uma mistura de descrença e espanto. De todas as mulheres elegantes, filhas de políticos, senhoras realizadas que nós te enviamos, é esta a garota que você escolheu. Patrícia se endireitou instintivamente, inclinando a cabeça educadamente, sem saber como responder, enquanto Marcos se levantou calmamente, embora seu coração batesse nervosamente. Mãe, por favor, ele disse suavemente, sua mão repousando levemente no ombro de Patrícia. Não fale com ela assim, Asra. Mendes cruzou os braços, seus olhos se estreitando ligeiramente, a descrença clara em seu rosto. Eu tive que ver por mim mesma. Eu pensei que isso era algum tipo de piada. Você recusou todas as mulheres que nós selecionamos para você e você escolheu uma entregadora. Os lábios de Patrícia se apertaram, um leve rubor colorindo suas bochechas, mas ela permaneceu composta, sentindo o olhar protetor de Marcos sobre ela. Mãe, Marcos disse, caminhando e gentilmente a levando para o lado, baixando a voz. Eu preciso que você entenda algo. Minha masculinidade não funcionou, não por 20 anos, não para ninguém, ninguém mesmo. Ele fez uma pausa, engolindo enquanto seus olhos se encontravam com os dela. Não para mulheres elegantes, políticos, filhas, senhoras ricas, nada. Eu sofri em silêncio. Eu gastei milhões tentando consertar, fui para o exterior para tratamento, fui enganado inúmeras vezes. E então eu conheci Patrícia, a testa das Ra. Mendes se franziu, uma mistura de confusão e crescente preocupação cruzando seu rosto. No momento em que eu havia entregando aquele pacote, algo em mim reagiu pela primeira vez em 20 anos, Marcos continuou, a voz baixa, mas firme. Ela trouxe vida para algo sobre o qual eu havia perdido a esperança. Ela não sabia, ela não tinha a intenção, mas ela me resgatou. Se não fosse por ela, não haveria esperança para mim. Mãe, por uma vez eu quero que você entenda. Você deveria ser grata por esta garota ter entrado em minha vida. Por um longo momento, Asra Mendes permaneceu em silêncio, o peso de suas palavras se instalando pesadamente na sala. Suas mãos relaxaram ao seu lado e as linhas severas em seu rosto se suavizaram. Ela olhou para Patrícia, realmente olhou para ela, a mulher gentil, composta e de bom coração que havia, sem saber, mudado a vida de seu filho. Lágrimas se acumularam nos olhos das Ra. Mendes, enquanto ela se aproximava, estendendo a mão em direção a Patrícia. Minha filha, ela disse suavemente, sua voz embargada de emoção. Eu sinto muito. Eu nunca soube que você era tão gentil com meu filho.
Obrigada verdadeiramente do fundo do meu coração por ter entrado na vida dele e o ajudado de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Os olhos de Patrícia brilharam, um sorriso caloroso se espalhando por seu rosto enquanto ela segurava as mãos das Ra. Mendes, é uma honra, senhora, ela disse gentilmente. Eu não fiz nada de extraordinário, eu só queria ajudar. Marcos assistiu à troca, um profundo sentimento de alívio e amor inundando-o. Ele caminhou de volta para Patrícia, deslizando um braço em torno de seus ombros, puxando-a para perto. Viu? Ele sussurrou, sua voz suave e grata. Até minha mãe entende agora e é tudo por sua causa. A sala pareceu respirar um novo senso de harmonia. A tensão se dissolvendo em calor, risadas e admiração silenciosa. Marcos segurou a mão de Patrícia, olhando em seus olhos, sentindo-se mais completo do que em décadas. Não era apenas gratidão, era amor cru e inabalável. E enquanto as Mendes sorria gentilmente para eles, aceitando este vínculo inesperado, mas genuíno. Marcos percebeu que pela primeira vez em sua vida, ele havia encontrado não apenas alguém que o fazia se sentir vivo, mas alguém que permaneceria no centro de seu coração para sempre. O sol da manhã banhou lagos em um brilho dourado enquanto a mansão dos Mendes zumbia de excitação. Pela primeira vez, a casa estava viva com risadas, arranjos florais e o burburinho da celebração. Marcos Mendes andava de um lado para o outro em seus moquins cinza sob medida, ajustando suas abotoaduras nervosamente. Mas este não era seu usual nervosismo sobre negócios ou negociações. Este era um nervosismo do coração. Hoje ele estava se casando com Patrícia, a mulher que havia trazido vida, esperança e amor de volta ao seu mundo. Patrícia entrou no grande camarim. Seu vestido de noiva era uma visão de elegância e sofisticação. O tecido abraçava sua figura esbelta graciosamente, o longo véu caindo atrás dela, refletindo a luz do sol que entrava pelas janelas. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas da emoção avassaladora de saber que sua história de amor havia florescido de um humilde encontro de entrega para este exato momento. Ela olhou para si mesma no espelho, respirou fundo e sussurrou suavemente: Nós chegamos tão longe e parece perfeito. Lá fora, a mansão estava adornada com flores de marfim e rosa, detalhes dourados cintilando à luz do sol. Amigos, família e convidados de estima da sociedade de Lagos se reuniram, seus olhos cheios de curiosidade, admiração e excitação. Os pais de Marcos Mendes, o Sr. e as Ra. Mendes estavam orgulhosamente. Os olhos de sua mãe marejaram de lágrimas de alegria e orgulho. Ela sussurrou para seu marido: Nosso filho, finalmente feliz. A cerimônia em si foi de tirar o fôlego. Patrícia caminhou pelo corredor no braço de seu pai, cada passo elegante e equilibrado. Marcos Mendes esperava no altar, seus olhos fixos nos dela, seu coração batendo em um ritmo que não sentia há 20 anos. Quando suas mãos finalmente se encontraram, a eletricidade pareceu percorrer o ar. Um reflexo perfeito da primeira vez que ele se sentiu vivo com a presença dela. Os votos foram trocados, suaves, mas cheios de paixão e honestidade. Marcos Mendes falou primeiro, sua voz firme, mas emocional. Patrícia, do momento em que você entrou na minha vida, tudo mudou. Você trouxe esperança onde eu não tinha nenhuma, amor onde eu pensei que nunca poderia sentir e alegria além da medida. Hoje eu prometo te amar, acolher você e honrar você pelo resto de nossas vidas. Os olhos de Patrícia brilharam enquanto ela respondia: Marcos Mendes, você me mostrou que o amor pode vir quando menos se espera. Eu prometo estar ao seu lado, te amar ferozmente e compartilhar em cada momento alegre ou desafiador para sempre. O celebrante os declarou marido e mulher e a multidão explodiu em aplausos. Marcos Mendes levantou Patrícia gentilmente, rodopiando enquanto eles riam, sua alegria contagiante. Amigos e familiares aplaudiram, jogando pétalas enquanto o casal caminhava pelo corredor juntos, recém-unidos. Antes da recepção do casamento, uma apresentação formal foi realizada na casa dos pais de Patrícia. Marcos Mendes, impecavelmente vestido, chegou com um buquê de lírios brancos. O encontro foi caloroso, cheio de risadas, histórias e respeito mútuo. Os pais de Patrícia acolheram Marcos Mendes de todo o coração, vendo o amor genuíno entre ele e a filha deles. Foi um momento de união e celebração para ambas as famílias, unindo origens e vidas em perfeita harmonia. A recepção naquela noite foi espetacular. O salão de festa cintilava com lustres de ouro e cristal. Os convidados dançaram, riram e se deliciaram com o menu requintado. Marcos Mendes e Patrícia compartilharam sua primeira dança, perdidos nos olhos um do outro, movendo-se graciosamente como se o mundo tivesse deixado de existir. Cada toque, cada olhar, cada palavra sussurrada carregava uma vida inteira de emoção. Anos depois, a mansão dos Mendes ecoava com a risada de dois meninos saltitantes.
Marcos Mendes, agora pai, segurava o mais novo em seus braços, seus olhos suaves e cheios de amor. Patrícia, radiante em seu brilho maternal, embalava o outro, seu sorriso brilhante e cheio de felicidade. Olhe para eles, Marcos Mendes sussurrou, beijando suavemente a têmpora de Patrícia. Nossos pequenos milagres, Patrícia riu suavemente, encostando-se nele. Tudo por sua causa. Tudo por nossa causa. Eu nunca imaginei esta vida, esta alegria. Asra, Mendes ficou por perto, lágrimas de orgulho em seus olhos, gentilmente dando tapinhas no ombro de Marcos Mendes. Você encontrou a felicidade além do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Obrigada, Patrícia, por dar ao nosso filho uma vida cheia de amor. Marcos Mendes beijou a mão de Patrícia, gratidão e amor irradiando dele. A jornada deles de encontros casuais, desafios e segredos para o amor, a família e a realização havia finalmente chegado à sua mais bela conclusão. A mansão, a família e o lar deles ecoavam com risadas e calor. O maior testemunho do poder do amor, da paciência e do destino. Juntos, Marcos Mendes e Patrícia haviam criado uma vida cheia de amor, risadas e legado. Uma vida que nenhum dos dois poderia ter imaginado, mas que eles agora valorizavam mais do que qualquer coisa. O fim. Muito obrigado por assistir. Que Deus abençoe você.